Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje vamos falar aqui com Marcos Sarris, que é CEO da GoLedger, professor da PUC de Minas Gerais e também membro da Hyperledger Chapter Brasil. Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Gustavo? Muito bom estar aqui novamente batendo esse papo contigo. Ótimo, obrigado. A gente fez aqui uma vez, eu estava até olhando aquela vez que nós fizemos lá atrás, já faz muito tempo, né? A gente falou sobre até tocando a parte de eleição, né? A utilização de blockchain nos processos eleitorais, etc. Depois a gente até comenta um pouquinho sobre como é que isso se desenvolveu aqui. Mas eu vi que lá eu cometi uma falha gigante, que não te deixar um espaço até para você se apresentar melhor, né? Quem que é o Marcos Sarris e como é que você chegou aí em blockchain e cripto? Então, por favor, vamos lá. Bem, a minha história como profissional, para mim, se resume a basicamente uma palavra. Eu sou um programador. Tá? Isso é o que basicamente eu fiz a minha vida toda. Tá? Então, quando eu aprendi a programar muito criança, tá? Na década de 80, e naquela época era diferente. Hoje em dia a gente encontra, né, a gente consegue, até incentiva as crianças a começarem a toda essa jornada do desenvolvimento. Mas na minha época, não, assim, você tem um computador pessoal em casa, era algo que estava começando a aparecer. Né? Você tinha aqueles computadores de escritório, mas eu tive a grande sorte de repente, aparecer como se fosse um brinquedo, um equipamento chamado MSX, que tinham duas versões, um chamado Hotbit, da Sanyo, e outro chamado Expert, da Gradiente. E eu ganhei um Expert da Gradiente. Né? E ali meu mundo mudou, né? Onde eu basicamente descobri minha vocação, porque eu ganhei um Expert e não ganhei mais nada. Né? E quem não se lembra da época, né? Ele veio um console, um teclado e só. Então, você precisava de uma televisão para ter um monitor, né? Uma TV de verdade, não era um monitor feito como de hoje. E você precisava de um equipamento externo para gravar alguma coisa, senão tinha que utilizar os cartuchos de memória não regravável. Então, eu não ganhei nada. Então, basicamente, meu dia a dia era pegando livros de programação. Minha mãe trabalhava, eu, na tarde, né, colocava a televisão dela em cima do Expert e eu programava a tarde toda. E aí, quando terminava o dia, minha mãe chegava e queria assistir a novela e eu tinha que desligar o computador e perdia tudo. E no dia seguinte eu fazia tudo de novo. Então, eu descobri a minha vocação. Né? Assim, uma hora você tem que perder tanto tempo, né, digitando linhas e linhas de código, né, com o tempo isso evoluiu. Ao longo depois eu me formei, né, como bacharel em ciência da computação pela Universidade de Brasília. Um pouco mais tarde tirei o meu mestrado também pela Universidade de Brasília, focado em segurança da informação. Nesse meio tempo, entre o bacharelado e o mestrado, eu montei, né, eu junto com alguns amigos, nós desenvolvemos o primeiro firewall comercial feito no Brasil, uma empresa chamada Hacker, no qual se tornou, depois de alguns anos, uma das 10 maiores empresas de segurança da informação do Brasil. E ali foi seguindo minha carreira. Né? A gente desenvolvia os sistemas, né, os sistemas desenvolvidos no Brasil, principalmente de firewall, mas também de filtro de conteúdo, anti-spam, em toda uma linha desenvolvida no Brasil. E boa parte daquilo, o início, pelo menos, o foco, em geral, de qualquer empresário e programador é iniciar programando e depois se tornar, né, um palestrante, né, que é, aliás, uma das minhas frustrações, quando a empresa cresce, você para de programar e você começa a dar palestra, você começa a vender, né, você entra na área de negócio. Tá? Mas ali seguiu a minha carreira e isso seguiu uma linha. A Akia foi uma das linhas de empresas de tecnologia, em geral, tentando voltar para a parte de inovação, né? Esse é meu mindset, né? Onde eu penso o que tem de novo aqui, o que tem de interessante, e começo a desenvolver alguns artefatos. Né? E, basicamente, nessas etapas, né, entre algumas iniciativas, algumas bem-sucedidas, outras muitas mal-sucedidas, eu cheguei hoje na GoLedger. Tá. Como é que você chegou em blockchain especificamente, Marcos? Eu diria, talvez, como é que você conheceu o Bitcoin, vai, que acho que foi a primeira. Imagino que você já atua também. Em geral, todo mundo chegou em blockchain, etc., pelo Bitcoin. Foi o teu caso também? Como é que chegou aí?
Eu tive assim, sorte de acontecer algumas coisas, né? Numa das iniciativas que eu estava trabalhando, né, eu estava numa empresa de logística, tá? Na verdade, uma startup que queria ser uma empresa de logística para fazer ali logística de transportadores autônomos interligados com distribuidores, atacados e assim por diante, né? E dentro dessa operação, eu via a quantidade de informação que um caminhão sai, de um transportador sai, para levar uma mercadoria. Então, é um pedaço da Receita Federal, é um pedaço da tiver produto agrícola, um pedaço da Secretaria de Agricultura do Estado, um pedaço da NTT, enfim, eles chamam de manifesto, né? E eu comecei a pensar, tá, como é que faz para integrar isso, né, para criar um modelo digital, né, para que você não tenha que levar um calhamaço de papel, né, e também não tenha que fazer APIs para ficar se comunicando com todos, né? Imagina, você para num posto fiscal e ele tem que ver se a Secretaria de Agricultura está no ar para verificar se aquele carimbo está ok, etc. Então, ali começou esse pensamento. E aí teve uma sorte, né? Quem me conhece sabe que eu sou irmão do Rafael Sarris, ele já não dá mais aula, também foi professor de universidade na área de transações eletrônicas e criptomoedas, tá? E é hoje um especialista dentro do Banco Central, muito voltado na época. Ele publicou, dentro de outros projetos, tem uma publicação de um trabalho dele chamado SALT, que é uma simulação do SPB em blockchain. Isso lá em 2017, 2016. Tá? Foi utilizado, foram vários testes, um com Ethereum, outro com Hyperledger Fabric, outro com Corda e assim por diante. O Hyperledger Fabric utilizado foi o 0.6, é muito, muito antigo. Tá? Eles fizeram uma análise e dali saiu, inclusive, um projeto que existe até hoje, que é o Peer, que é um blockchain que eles têm hoje, isso antes do CBDC. Tá? Muita gente não sabe, o Banco Central já tem um blockchain para utilizar ali questões internas, etc. E ele basicamente eu recebi uma aula de graça, né, seja pelo fato de ser da família, me mostrando o que era blockchains permissionados, etc. E ali me deu um estalo. Falou, tá, bem, vamos estudar isso aqui, tem alguma coisa aqui, né? Vamos estudar e vamos ver o que isso daqui pode fazer. Eu comecei a estudar Ethereum, comecei a estudar... Até aí, só perguntar, até aí, Marcos, você tinha contato zero com, por exemplo, Bitcoin, você não tinha ainda visto coisa, não tinha tido interesse de olhar? Eu tinha assistido algumas palestras, eu era muito cético, Bitcoin tinha muita questão, a volatilidade. Na época que eu comecei a olhar o Bitcoin, se não me engano, estava a $700. Tá? Então, quando eu comecei a olhar, e ele batia rapidamente $200 e $1.500 em coisa de minutos ou dias, enfim. Então, era um jogo de risco assim, absurdamente alto, sabe? Já tinham pessoas dando palestra, eu assisti uma palestra de algumas exchanges, que hoje existem até hoje, etc. E aquilo começou a me interessar mais, sempre com certo receio, né? Mas quando eu entrei no mundo do permissionado, aqui um estalo aconteceu, né? Falei, opa. Foi pela tecnologia mesmo no final, então. Legal isso aqui. É um framework, né? Você abria lá o que existe até hoje, né? O Read the Docs do Hyperledger Fabric, framework de estudo, etc., de começar a criar as primeiras transações, hash aparecendo na tela, tudo quebrando e você não entendendo muita coisa no início. E aquilo foi basicamente me deixando apaixonado, né? Porque fazia sentido, né? Faz sentido você integrar dessa forma, você assinar uma transação, você mandar para as partes, ter um modelo de endorso, né? De garimbar, isso aqui está ok, todo mundo confirmou. Então, foi ali que eu comecei a fazer esse estudo. E só uma curiosidade, tá? O meu irmão acabou seguindo para a linha do Ethereum e eu segui para a linha do Fabric. Tá? Foi uma diferença conceitual. O Natal dessa família deve ser divertido, hein, Marcos? Sim, tinha alguns memes que eram enviados um para o outro, mas no final do dia, né, ele acabou seguindo lá. Hoje, inclusive, o Banco Central bastante especializado, né, na área do Ethereum, né, e eu segui aqui pela linha do Hyperledger Fabric, pelas questões até de mercado. Tá? Nem tanto, claro, as tecnologias têm diferenças bem interessantes, cada uma com seus potenciais, mas no mercado, quando eu pensei aqui, pelo fato de eu morar em Brasília, eu pensei sempre no regulador, né? Então, eu trabalho, né, sempre muitas vezes vendendo para o setor público, e a gente via a luta que era do regulador fazer um barramento de controle com seus regulados.
Então, isso foi alguns dos desafios que a gente começou a pensar, etc., e é isso que, basicamente, a gente tem evoluído até agora. Tá bom. E aí eu imagino que a gente chega aí nesse começo da GoLedger, né? Então, conta um pouquinho para a gente como é que começa a GoLedger aí, o que que ela é hoje. Bem, começo do começo, começa eu entrando num coworking, e basicamente tentando chamar, né, pessoas e vender o meu sonho. Né? Essa que era a ideia. Né? Você começa a tentar encontrar, né, pessoas, encontrar gente que você começa a falar e fala, opa, faz sentido isso aqui? Faz sentido? Assim, como eu falei, não é a minha primeira iniciativa. E como qualquer modelo de startup, tá, você precisa, primeiro, conhecer pessoas que estejam do seu lado para poder chegar do outro lado, né, que tenham a mesma visão que você. Então, em geral, você faz isso dando mini palestrinhas, né? Fala, oi, esse fulano acho que cabe, né? Aí você fala, aí tem muita gente que fala, não sei e tal, enfim. E isso faz parte do jogo, né? Como eu te falei, boa parte dos projetos que eu trabalhei no passado eram na água, né? Eu sou conhecido por projetos que deram certo, mas quando eu conto a história, né, da quantidade de coisas que deram errado, é muito comum a gente ficar, nós mesmos ficarmos em dúvida. Então, eu coloco isso à prova. Então, conversando com equipes, etc., acabou que eu angariei, né, uma boa equipe de sócios e uma boa equipe de profissionais, basicamente chamando pessoas da academia, etc., para trabalhar com a gente. E eu dei muita sorte, tá? Eu dei muita sorte porque conseguimos fazer um time bacana, principalmente um time que se desafia, que é o que acontece até hoje, a gente se desafia diariamente a entender qual é o próximo passo. Tá? Então, a gente entra. O mundo do blockchain é um mundo novo. E ele não é, muitas vezes, um mundo simples de se trabalhar quando você sai daquela zona de conforto. Né? Quando você sai ali do modelo, você pega o modelo de cripto, é a mesma coisa. Se você fizer as transações padrão de cripto, você vai ter o mundo ali tranquilo. Né? Mas quando você começa a pensar no mais, né? Integração, ZKP, rollup, etc., você começa a ter que se desafiar, né? E para poder entender e poder sempre melhorar. A gente fez isso no mundo permissionado, né? E a gente tem uma grande sorte também de, à nossa volta, ter uma fundação, que é a Hyperledger, né? Que fornece código aberto disponível para a gente, que é valioso. A gente viu muitas iniciativas de pessoas que tentam, algumas desenvolveram, os seus próprios blockchains. E eu admiro muito essas pessoas, porque é difícil. É difícil. Só que a Hyperledger fornece isso para a gente de mão beijada. Então, a gente só tem que encapsular. Claro, às vezes a gente tem equipe que mexe, comita, etc., que faz a evolução das próprios artefatos da Hyperledger, mas fica mais fácil de oferecer algo para o mercado. Sim. Quando a gente entra nesses projetos, Marcos, eu lembro, como eu falei, a gente conversou um tempo atrás sobre aquele projeto de blockchain para eleição, né, para votação, né? Queria escutar um pouquinho de como é que avançou, se avançou esse projeto, como é que foi aquela experiência, e que você contasse talvez um ou outro caso emblemático aí teu também de sucesso, de grande falha, ou coisa que foi assim interessante de ser feita. O projeto Eleições do Futuro, né, a gente aqui conhece, já tivemos diversas conversas, né, com o pessoal do TST, até pelo fato de estarmos, do TSE, até pelo fato de estarmos em Brasília, mas de repente nasce um projeto Eleições do Futuro. Tá? O projeto foi capitaneado pela alta cúpula do TSE, com o seguinte objetivo, e pelo menos foi o que nos foi passado no meu entendimento: diminuir o custo dos artefatos presentes na zona eleitoral. Tá? Então, assim, importante não confundir, não era eleição em casa, não era home voting, tá? Não era para você votar no seu celular, e sim para você ter um artefato simples dentro de uma zona eleitoral para realizar essas operações. Então, isso foi jogado, né, para o mercado, muitos vieram com identificação, muitas empresas com identificação de pessoas para poder fazer a validação do voto. E o que nós propusemos? Tá? A gente já tinha diversos artefatos, então nós propusemos uma plataforma completa de eleição, que partia da identificação do eleitor. Como é que era feita essa identificação? Usuário e senha, um servidor de acesso qualquer, como
OpenID, os servidores como Google e Facebook, padrão, eu gravo os resultados de uma operação de usuário e senha, ou via biometria digital. Então, você usa o seu dedão, e o contrato inteligente da GoLedger validava isso e pegava a prova de uma biometria, não a biometria, mas a prova, e jogava dentro do blockchain para auditoria futura. Foi essa pessoa que realmente votou, você conseguiria fazer isso, fazer essa validação. Qual é o problema? Não se pode ter ligação do eleitor com o voto. Privacidade, é lei. Então, precisou-se desenvolver o método de credenciais verificáveis, né? Que hoje é uma forma de você ter ali uma prova de conhecimento, não necessariamente zero, mas é um modelo onde você coloca ali uma forma de garantir que aquela informação veio de um lado sem ter a informação em si. Então, como foi feito, tecnicamente falando? Foram 3 blockchains. Tá? Então, um blockchain para identificação, que emite um token. Tá? Esse token a gente chamou de cédula eleitoral digital, que se comunica com o segundo blockchain que troca esse token, para não ter essa identificação. E a partir não deixa nenhum rastro. Tá? E a partir dali, que é o modelo basicamente de credenciais verificáveis. O segundo blockchain valida aquela informação que joga para o terceiro, que basicamente liga o token com o candidato, gerando um voto. É o mais simples, né? O contrato inteligente mais simples do mundo, que é onde você tem ali um livro-razão de token validados, né? Com credenciais verificáveis e voto e candidato. Você faz essas duplas e no final você faz uma contagem. Isso gerou um aplicativo, né? Que foi gerado. A gente fez a demonstração. Era um dia inteiro durante as eleições municipais. A gente fez, no nosso caso, a apresentação foi feita na zona eleitoral de Valparaíso de Goiás. Brasília não tem eleição municipal. E aí aconteceu um caso interessante. Por quê? Porque a gente foi lá, montou e não tinha internet lá. Era uma zona eleitoral, uma escola, sem internet, sem nada. Então a gente montou todo o ambiente ligado no meu celular. Tá? E funcionou bem, estava funcionando bem. Até que, de repente, a gente ouve um barulho de helicóptero e desce o presidente do TSE com 1 milhão de jornalistas. Com a comitiva inteira. Comitiva inteira. O que acontece quando você tem muita gente no mesmo local? A internet cai. E aí eu corri para tentar ver se tinha internet, mas ele foi direto na nossa zona eleitoral para votar. Então foi aquele momento de tensão, né, do tipo, vai funcionar, gente, câmera, filmando, sabe, televisão, Globo, SBT, e eu lá, isso daqui vai aparecer a mensagem de erro. Estava quase colocando bombril na antena ali, né, para ver se não tinha problema. Aquele momento que você prende a respiração, você começa a ajeitar o seu celular para ver se vai dar certo. Enfim, eram vários votos, né? A plataforma você precisava votar era simulado, então não tinha candidato real, era tipo uns nomes fictícios. Então tinha para deputado distrital, federal, senador, etc. E o presidente do TSE da época votou em todos, menos no candidato a presidente. Ele falou que era para não criar polêmica. Então, no final, a gente teve ali essa plataforma, né? A primeira pessoa que votou foi exatamente o presidente do TSE. E depois disso, a plataforma ficou no ar, a gente validou, mas, infelizmente, o projeto não andou. Tá? A gente, claro, depois queria ter esse projeto, né? Utilizar os nossos artefatos para serem utilizados, mas nós não conseguimos, até pela toda a polêmica, né, que a gente sabe que existe em relação ao TSE. Nós aqui da parte técnica acreditamos, né, que parte dessa polêmica, né, ela às vezes poderia ter uma tecnologia para apoiar, porque uma das características do blockchain é garantir que um determinado código-fonte é o que fez aquele registro, né, que a dúvida não é a troca do código-fonte. Então, uma das missões do blockchain é falar, foi esse código-fonte aqui. Esse aqui é o que validou, esse registro aqui veio disso aqui. Se alguém trocar alguma coisa, não vai funcionar. Então, mas infelizmente, né, acaba que às vezes a polêmica é maior que a tecnologia e a gente não conseguiu sair do outro lado. Dá sequência. Apesar do, de certa forma, o piloto ter sido um sucesso e conseguir cumprir ou checar tudo aquilo que ele se propunha a checar, né? Sim, ao final do dia, a gente, claro, mas para a gente, sabe, Gustavo, mesmo em projetos, a gente trabalha com inovação. Inovação, a gente recebe desafios todo dia.
Tá? É muito comum o cliente falar aqui, ó, o meu modelo de processo é uma indústria desse tipo, etc. Me diz como você resolve. Porque ele já tem uma gama de sistemas, de plataformas, etc. Estão resolvendo o problema dele. Tá? Como é que você prova para ele que ele vai resolver de uma forma melhor? Em geral, com demonstração, com provas de conceito, as famosas POCs. Tá? Então, o nosso dia a dia é fazer POC. Tá? E muitas delas não vendem, né? Você faz a POC e ele volta para o dia a dia dele e fala, poxa, vai dar trabalho aqui para botar uma inovação, já tem alguma coisa aqui. Então, a gente acaba, mas para a gente, ela é recompensadora cada etapa que a gente faz vira um conhecimento novo para a equipe da GoLedger. Então, hoje, cada dia, a gente está melhor do que nós fazíamos no dia anterior. Cada dia a gente tem conhecimento melhor, a equipe cada vez melhor, a ponto de hoje, né, o CTO da GoLedger ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores especialistas em Hyperledger Fabric do mundo. Samuel Venzi, que é o CTO da GoLedger, ele é hoje ele tem lá como se fosse uma certificação de Hyperledger Fabric Specialist, que são acho que 6 ou 7 pessoas da Fundação Hyperledger que tem. Então, é um nível que a gente foi chegando porque a gente se desafia, né? Nem sempre com clientes pagantes, mas sempre com bastante... nos dá uma grande recompensa interna poder realizar essas ações. Que ótimo. Conta para mim algum outro caso emblemático que você tenha feito, Marcos, algum que, sei lá, provavelmente já começou, que já está entrando em produção. Tem algum nesse sentido? A gente tem muitos projetos, né? E muitos, às vezes, eu particularmente gosto dos projetos que a gente tem. A GoLedger teve clientes de grandes, né? Como Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, etc. Mas eu gosto, às vezes, de desafios pequenos. Né? Recentemente chegou um projeto eu não vou entrar nos detalhes do cliente, mas para licenciamento de veículos voltados para a Detran. Né? Então, um projeto, apesar de ser simples, tinha algumas nuances interessantes em relação à forma como os ativos iam se comunicar, etc. E ele tinha uma questão de tempo, sabe? Então, isso para a gente é bacana, sabe? Você falar, o cliente precisa de um blockchain, em coisa de 2 semanas ele tem que estar com tudo em produção. Tá? Então, essa é uma questão que a gente sabe a jornada do blockchain de desenvolvimento como é. Né? Às vezes, se você não tiver ali com conhecimento perfeito, você vai acabar levando, né, um tempo muito maior do que deveria, tá, em relação a isso. Mas é claro, né, você acaba tendo outros projetos que também são gratificantes das mais diversas formas. O próprio projeto da Petrobras, tá, é um projeto que para a gente é muito gratificante, porque ele não envolve apenas um desenvolvimento. Não, ninguém nos passou inicialmente aqui, desenvolve isso aqui. Ele é um projeto que, na verdade, a gente já está no segundo, mas os dois envolvem estudo. Então, a gente passa em sessões de mentoria. O primeiro projeto é para validação de estoque de gás natural dentro de gasodutos. Tá? Então, nós passamos basicamente meses com as equipes de operação, com as equipes de diretoria, etc., que vão nos jogando, olha, minha dificuldade é aqui, etc. E isso, para a gente, é gratificante porque ali a gente entende o valor de um blockchain, tá? Onde você vê que o fato de informações serem distribuídas, às vezes você tem que puxar informação de outro canto, e etc., e ninguém confia em ter só uma origem do seu banco de dados. Vamos criar um banco de dados aqui, uma API. Não, é algo que precisa ser tratado de forma distribuída, e ali nós fomos vendo como isso podia ser construído. Até que, no final, o segundo projeto é um projeto que envolve, né, questões de créditos de carbono, também integrado ao mundo do gás natural, e as coisas começam a se encaixar. Né? Então, de repente, eu não estou apenas fazendo questões de estoque, questões de valor de ativo, questões financeiras, de repente a gente começa a fazer questões que vão valer a pena para a sociedade. Quando eu penso em créditos de carbono, é algo que a gente está pensando na melhoria do meio ambiente, na melhoria do mundo, etc. Então, tudo isso
começa a trazer para a gente uma gratificação que a gente não necessariamente teria se não estivesse trabalhando em blockchain. Entendi. Migrando um pouquinho para a Hyperledger, Marcos, você tem um papel lá dentro da Hyperledger, e a Hyperledger tem vários projetos diferentes, né? Bezu, Fabric, todos esses, assim. Como é que você vê essa diversidade ali dentro e onde você atua mais? É importante entender o papel, né, a divisão dos projetos dentro da Hyperledger Foundation. Em geral, a Hyperledger foi criada através de um projeto, né, aliás, é muito comum as pessoas confundirem Hyperledger com IBM, porque o primeiro projeto da Hyperledger nasceu de um projeto, se não me engano, chamado de Open Ledger, ou Open Blockchain, da IBM. Tá? Era um projeto interno da IBM para fazer um blockchain corporativo, etc. Eles viram o potencial daquilo e doaram o código para a Linux Foundation. Nem existia a Hyperledger Foundation na época. E aquilo virou o Hyperledger Fabric, tá? Onde foi começar a desenvolver isso lá 2015, 2016, etc. E a partir dali, eles começaram a abraçar outros projetos, sempre com o princípio fundamental do código aberto. Tá? Ou seja, qualquer projeto que entre lá não tem muita validação, não é muito direcionado a certa linguagem de programação ou certas características. Você tem projetos de DLT e blockchain, como é o caso do Fabric, Indy, Sawtooth, Hyperledger Bezo, né? Você tem projetos de frameworks, você tem projetos de ferramentas, tá? Ferramentas de orquestração, como Bevel, como Cielo. Você tem projetos de biblioteca, tá? Projetos focados na área de ZKP, como é o Ares, bibliotecas de criptografia, como é o Ursa. Então, é uma gama de artefatos para você criar o seu ambiente perfeito de blockchain. Não dá para atuar em todos. Aliás, é uma crítica que a gente já fez no passado, porque tinha muita gente pegando aquilo e falou, pô, isso aqui é tudo código livre, então sei trabalhar em tudo. Só para ter um exemplo, a gente trabalha com Fabric há mais de 6 anos. E até hoje a gente aprende coisa, só com uma tecnologia. Tá? E agora a gente também tem especialidade em Bezo, mas a gente já passou por Hyperledger Composer, Hyperledger Explorer, a gente já utilizou ali o Hyperledger Cello, a gente já mexeu em várias, alguns encaixam, outros não. Tá? E esses projetos eles têm seus níveis. O nível de graduação são projetos que estão sendo utilizados em produção e que tem uma comunidade ativa. Isso é muito importante. Não adianta só ter gente usando e só, de repente, quem está usando é o mesmo que mantém o projeto. Precisa ter uma comunidade ativa. Então, quando acontecem essas duas coisas, eles viram projetos graduados. Abaixo deles tem projetos incubados. São projetos já com uma maturidade, porém que ainda precisam se validar para virarem projetos mais avançados. E abaixo existem os laboratórios, o Hyperledger Labs, que é o filhotinho, né? Ou seja, alguma coisa que pode ser interessante. Né? Eu acompanho alguns, por exemplo, tem um que eu acompanho, que é o de interoperabilidade, baseado no Cosmos IBC, com o Hyperledger Fabric. Então, são itens muito específicos que a Hyperledger oferece para a gente. Então, a gente, nesse mundo, a gente fica ali, primeiro, escolhendo, né, dentre as opções que nós temos, e nos aproveitando, nos lambuzando dessa gama de opções que tem hoje, e graças à Hyperledger Foundation, a GoLedger existe, né? Porque a gente basicamente está ali, é de graça, tem informação, etc. Então, isso para a gente é fundamental. A gente nasceu como uma empresa minúscula, né? E foi crescendo ao longo do tempo, sempre oferecendo os artefatos, derivados dos artefatos da Hyperledger Foundation. Tá. Como é que é essa história? Aí você explicou um pouquinho da Hyperledger e dos projetos. Qual o papel do Chapter Brasil aí da Hyperledger dentro da fundação, Marcos? E também eu queria ouvir um pouquinho de você aí. Como é que foi essa surpresa, não sei se foi surpresa ou não para você, de o Banco Central vai utilizar o Hyperledger Bezu? Bem, o papel do Chapter, tá? Ele é de todos os chapters, né? A Hyperledger tem vários chapters regionais, né? Ela tem algumas divisões, tem grupos de interesse específicos, como Financials, Climate Change, como a parte de Supply Chain, tem alguns grupos específicos, mas também tem os chapters regionais.
Itália, África, Japão, Índia, que é o maior de todos. Então, são chapters regionais, e existe o Brasil. Tá? Nos anos de 2021 e 2022, eu fui vice-chairman do Hyperledger Chapter Brasil, que foi, de forma muito competente, liderado pelo Renato Teixeira, um especialista em desenvolvimento da Oracle, e ao longo desse tempo, a gente basicamente tinha algumas missões. Né? Aí cada um coloca a sua prioridade. Qual foi a prioridade, né, que eu me coloquei na época, que foi divulgar projetos? Tá? Desde o início, a gente recebia muita reclamação, às vezes algumas coisas em alguns grupos, não tem projeto em blockchain não serve, etc. Então, qual foi a minha missão? Achar os projetos, sabe? E colocar as pessoas para falarem. Tá? Então, a gente começou a achar, não apenas achar, né, mas fizemos, nesses 2 anos, foram mais de 20 e tantas meetups de projetos, tá? De projetos que existiam, tá? De cartório, de identidade autossoberana, de registros médicos, etc. Então, isso dali foi uma das missões, e é uma das missões dos chapters regionais, mostrar os projetos, mostrar o que os artefatos Hyperledger está sendo feito. Uma outra missão que também é fundamental é educar, né? Ou seja, treinar, ou seja, profissionais que aprendam, né? Ou seja, que tipo de ação de informação que isso tem. E aí, nesse ponto, né, existe um trabalho do Chapter Brasil, existe também um trabalho da GoLed, depois eu falo um pouquinho mais de detalhes em relação a essa parte de educação do mundo dos profissionais. E depois de suportar, né? Ou seja, é importante que quem está à volta esteja olhando e fale, poxa, eu vou pegar um projeto desse, e aí respondendo sua pergunta em relação ao Banco Central, né, eu vou usar um open source, né, ou seja, um dos projetos mais importantes financeiramente do país. Né, ou seja, claro que a gente tem Pix, tem um PinBank, tem coisas importantíssimas, mas o CBDC é um nível, dependendo de quem se falar, é um nível diferente. Eu, particularmente, acho que é um projeto de soberania nacional. Tá? Você ter ali uma moeda digital no qual, em algum momento, você vai servir, claro, para a população brasileira, mas você vai interoperar com outros países. Né? E a gente sabe o valor que tem de ter uma moeda forte e confiável, né? Principalmente no modelo internacional, no modelo do mercado intercambiável. Então, isso dali foi parte da nossa da missão, que é a missão dos chapters, dar essa garantia, dar essa tranquilidade de que você vai usar uma plataforma que ela está sendo apoiada por uma comunidade. Se você soltar uma dúvida num grupo, você não vai ficar dependendo de um certo nicho ou de um certo departamento de alguma empresa, e sim de uma comunidade que vai te apoiar em qualquer um dos itens especiais e itens técnicos que você precise. Então, o anúncio do CBDC em Hyperledger Bezo foi comemorado, né, pelo chapter, tá? Foi uma surpresa, tá? E foi comemorado pelo chapter, mas a gente basicamente viu nisso, né? Imagina que provavelmente essa tranquilidade de não contratar uma das bigs para fazer a plataforma, né, e sim utilizar um código open source que tem ali uma comunidade que está apoiando, e isso faz a diferença no final do dia. Sim, com toda a vantagem de ser um negócio open source, está sendo testado ali por um monte de gente, tem muita gente olhando, e não só aquele nicho ou poucas pessoas olhando. Acho que tem grandes vantagens em relação a isso, sem dúvida nenhuma. Marcos, eu acho que você está numa posição assim, muito interessante, que é uma posição que você consegue um pouco ver os dois lados, né? Então, assim, ver o lado institucional, né, que é a parte de adoção, de como é que está chegando isso em vários setores, que você já comentou, e também um pouco desse lado mais de tecnologia, um pouco cripto, vamos dizer assim, de como essa tecnologia está sendo utilizada e como é que está chegando no mercado financeiro tradicional. Como é que você está vendo isso, né? Porque se a gente conversasse aqui há, sei lá, 4 anos atrás, a situação era bem diferente do que é hoje, né? O mundo da inovação, né, ele sempre tem algumas inovações não vão para frente, né? Quando a gente olha no passado, né, vamos pensar até algumas coisas
mais caseiras, tipo a TV 3D, né, que parecia ser o novo item da modernidade e, de repente, morre. Né? Então, o mundo da inovação sempre tem essas dúvidas do que vai acontecer, ou se vai morrer, ou se vai pegar, etc. Né? Mas o caso do blockchain, né, ele tem uma grande validação. As criptos, né, que é um mundo que a gente trabalha muito pouco na GoLedger, exceto para fazer alguns detalhes, alguns clientes pedem algumas NFTs para a gente, enfim, trabalha, até porque tem um certo... Já tem muito artefato ali pronto para ser desenvolvido, mas as criptos deram a seguinte validação. Isso daqui que a gente está utilizando é confiável. Tá? O processo em si, ele pode ter, você acaba tendo sempre ter modelos ali em relação a falhas, etc., principalmente quando você está tratando, você deixa de tratar do mundo onde você tem um usuário e senha, uma empresa atrás, e você passa a ter um mundo onde você tem que cuidar do seu par de chaves criptográficas, que não é tão simples de se entender. Mas depois disso, quando você passa para frente, o mundo da cripto, ele validou a tecnologia. Tá? Ou seja, se você tiver um Bitcoin hoje, né, e você não expuser a sua chave privada, daqui a 100 anos você vai ter um Bitcoin. Tá? Então é isso. Esse é o modelo que dá esse mundo, essa validação. E ao longo do tempo, isso foi cada vez mais entrando no conceito das vantagens do registro digital confiável. Então, as empresas falam, pô, tem esse negócio aqui, cripto, alguém comprou por 10, vendeu por 1.000, tá, mas e aí? Fora isso. Poxa, de repente, muitos encontraram problemas no qual eles tiveram que resolver, em geral, com aquelas gambiarras, aqueles emaranhados tecnológicos, né? Você cria um robozinho que liga à meia-noite, puxa informação de um banco de dados, junta aqui, junta ali, etc., cria 3 APIs, e, de repente, se descobriu que se você colocar isso no modelo blockchain, vai funcionar, é isso que você queria. E você vai ter primeiro, no blockchain, tolerância à falha. Tá? Informação distribuída. Então, caiu aqui um servidor, o outro está aqui funcionando. É ativo, inclusive. Né? Depois, você tem backup. Né? Ou seja, além das características disso, você tem irrefutabilidade. O backup ele tem um histórico imutável, com assinado. Você tem assinatura digital. Tudo no blockchain é assinado. Você tem ali um modelo onde você pode colocar, né, as garantias de um processo dentro dessa rede. E aí começaram a se descobrir questões que fazem sentido em blockchain. Né? Ou seja, poxa, eu vou fazer uma integração com 4, 5, 10 players aqui. Para que eu vou ficar aqui discutindo quem vai ficar com o banco de dados central? Se, de repente, eu posso fazer um modelo onde eu tenho aqui vários nós e todo mundo compartilhando. Então, esses exemplos começaram a acontecer, né? E, a partir dali, você começou a ter casos de uso. Né? E os que eu gosto mais são aqueles que não viram cases na imprensa. São coisas que foram... Às vezes você entra dentro de um cliente, o cliente está lá e já está utilizando uma redezinha Hyperledger, subiu 3, 4, 5 peers, 5 nós, e está funcionando e está resolvendo a vida dele, que antes ele não resolveria facilmente, sem precisar criar um modelo, etc., chamar a imprensa, etc. Eu gosto bastante disso. Isso está acontecendo a cada dia que passa e mostrando o valor do blockchain. E, ao longo do tempo, a gente acaba que começa a conhecer projetos que começam a entrar dentro do core dos negócios, tá? Que aí já é um mundo diferente. Aí já não é muito comum a gente não conversar com a equipe técnica, conversar com a equipe de negócio, a equipe de business, C-level, né? Onde o sujeito fala, poxa, eu quero pegar aqui o meu processo e fazer com que ele fique mais rápido, produtivo, confiável, e que meu cliente final veja o valor disso. Então, só para ter um exemplo, né, a gente vai voltar aqui para um modelo nosso, a GoLedger está desenvolvendo, junto com a Eletrobras, o selo Procel em blockchain. Tá? Por quê? Porque, no final do dia, você tem aquele adesivo, em geral, é mais comum de ver em geladeiras, etc., mas ele serve para qualquer equipamento elétrico, garantindo a eficiência energética, e você precisa, de repente, começar a evoluir, né, no modelo para que você tenha garantias de que aquele selo não foi fraudado. Para fraudar o selo, basta imprimir um adesivo numa gráfica. Então, como se faz isso? E quando a gente entrou nesse projeto, a gente conversou muito com equipes de negócio. Sabe? Basicamente, era só negócio, só sessões de design thinking para entender o processo.
tá? Antes da tecnologia. Tá? E isso, pô, como eu falei, são ideias que, inclusive, não nasceram nossa, tá? Nasceram deles. Quando eles falam, temos que resolver isso aqui, como é que faz? Ah, faz um QR Code, mas como é que garante todas as etapas do processo? E a partir dali, os próprios organizações, os próprios clientes estão chegando à conclusão de que o blockchain tem um papel fundamental quando você quer aumentar o valor do seu processo. O que eu acho fenomenal de todos esses vários exemplos que você deu, Marcos, é que você tem que aprender o modelo de negócio de todo mundo, no final das contas. Você está aprendendo, né? Não é que tem. Você está aprendendo para olhar e falar assim, ok, ó, aqui dá para melhorar, ou ele vem com um problema e você vai resolver, né? Então, assim, é um pouco dessa parte boa da tecnologia, de que é entender o problema, ver quais são as dores e daí você vê como é que encaixa, né? Então, acho que isso aqui é bem interessante. Eu até vejo por que você tem toda essa motivação e todo esse interesse, porque é bem desafiador nesse sentido, né? Porque você entende da tecnologia, mas você não entende desses outros casos de uso. Então, você tem que ir lá entender e ver como é que encaixa, né? Cada cliente é um caso novo. Tá? Então, a gente entra um cliente agora que vai fazer gestão de análise de satélite com possibilidade de crédito no futuro, tá? Para agronegócio, sabe? E aí, a primeira etapa nossa é desenvolver o workflow, tá? Processo puro, antes de uma linha de código. Tá? A gente faz isso, valida com o cliente, tá ok. Aí entra a parte que para mim, ela é bem divertida, que é começar a criar os contratos inteligentes, que é o que eu gosto mais, inclusive, na parte técnica, que é desenvolvimento de contrato inteligente. Porque no blockchain você também tem a etapa de gestão de infra, né? Uma rede distribuída, você às vezes precisa fazer ali a manutenção dos nós, isso é bem complexo em alguns casos, mas eu me divirto mais quando eu tenho que botar a mão na massa para desenvolver chain codes ou smart contracts em Ethereum. Tá bom. Você citou o ponto da educação também aí da GoLedger, Marcos. Eu queria que você colocasse um pouquinho esse ângulo da GoLedger e eu também o ângulo de professor, né? Você dá aula também sobre esse tema de blockchain, etc., que é um tema bastante complexo, vamos dizer assim, né? Como é que é o ajuste da didática para ensinar um tema complexo? A jornada, em geral, do conhecimento, a gente começa mostrando o problema, tá? Então, só para a primeira etapa, basicamente, a gente tenta mostrar até questões culturais, né? Ou seja, por que você vai dar valor? Por que você vai criar um blockchain? Por que você vai dar valor a alguma coisa? A gente começa a mostrar que hoje, né, as pessoas estão dando valor a ativos digitais, não apenas Bitcoin, mas etc. Você, de repente, quem, por exemplo, mexe com jogos online, começa a ver que você pode ali, em algum momento, ter um avatar ou alguma coisa assim que tem valor para certas pessoas. Tá? Então, essa questão da valorização, né, do mundo digital é o início de uma jornada para entender a outra ponta, que é o seguinte, olha, ao final, a gente mostra como o blockchain pode ser um pedaço desse valor, né? Basicamente é o cartório que dá essa validação, e a gente tem todas as suas nuances, tokens, NFTs e assim por diante, para que no final a gente comece a mostrar o desenvolvimento. Beleza, agora que você já entendeu para que serve, vamos entender a fazer, né? E aí o meu conhecimento ele é específico, né, em relação a desenvolvimento Hyperledger Fabric e Ethereum. Tá? Então, nesse modelo é onde a gente eu costumo jogar ali as aulas, né, para que a turma comece a colocar isso de uma forma bem lúdica e fácil. E eu tenho a grande vantagem de que a GoLedger tem como um prêmio para a comunidade uma biblioteca de desenvolvimento Hyperledger Fabric open source. Ou seja, você quer desenvolver um chain code, em vez de utilizar os artefatos que a própria Hyperledger fornece, que nós utilizamos no passado, só para dar um exemplo, para começar a desenvolver, aprender e começar os primeiros códigos, a gente levava 2, 3 meses de um novo profissional para começar a botar alguma coisa em produção. Com a biblioteca da GoLedger, que é chamada de CC Tools, utilizando o CC Tools, em 2 semanas um desenvolvedor está pronto para colocar a mão na massa. E ela é open source. Tá? Então, a gente tem uma comunidade de Discord, às vezes eu entro para dar suporte, às vezes a turma entra lá, enfim. Então, essa é uma característica que a gente começa para que você rapidamente faça essas ações. E, no final,
em geral, das minhas aulas, a gente cria um token. Tá? A ideia é que você cria ali um token, né, não com padrões ERC20, tá, mas um token normal, só para que você possa ali imaginar como seria feito, né, um modelo de tokenização de algum ativo, nesse caso, utilizando a biblioteca CC Tools. Ótimo. Em cripto tem um tema que está muito forte, Marcos, que é esse tema de Zero Knowledge, né? Zero Knowledge Rollup, ou Zero Knowledge para criptografia ou para privacidade, né? Então, assim, essas duas coisas. E a parte de Account Abstraction também, que está vindo, acho que em paralelo aí, que é uma parte de você conseguir utilizar isso sem ter essa dificuldade de ter só uma chave privada e perder a chave privada, etc. Como é que você está vendo esse movimento aí? E eu sei que você já até citou aqui na conversa algumas coisas de Zero Knowledge, que você já estão dando uma olhada. Como é que você está vendo esta parte da tecnologia, de Zero Knowledge principalmente, mas de Account Abstraction também, para no caminho de uma popularização ou de uma situação onde as pessoas e os governos, os reguladores, fiquem mais confortáveis em utilizar a blockchain? A questão da privacidade, o Zero Knowledge vem muito no modelo de privacidade, né? Então, muito utilizado, né, os conceitos dos EK-SNARKs, né, para que você tenha aquelas provas de conhecimento, né, utilizado, e algumas redes são específicas, tem redes que são feitas só para isso, para que você tenha um máximo de privacidade, né, principalmente quando você entra em plataformas que foram criadas para que você rode no ambiente público. Tá? Então, isso daí é algo que é uma evolução. Em alguns casos, né, você acaba tendo esses conceitos para serem utilizados também em redes privadas, né, se você quer algum tipo de informação, trazer uma informação externa, né, e ter a garantia de que aquela informação foi validada. Então, existe um grande estudo em relação a isso, existem diversas bibliotecas para poder trabalhar, né, o Ethereum tem toda uma gama de ações forcadas só em ZK-SNARKs, por exemplo, né, então isso daí tudo está sendo um grande estudo para que você possa ter esse modelo com mais privacidade possível. Porque esse é um grande desafio do blockchain. Tá? Então, quando a gente pensa, né, o que está acontecendo com rollups, ZK-SNARKs, etc., você começar a segregar a informação, é ali que é o grande desafio, porque muitas vezes você encontra uma questão, processos que precisam de privacidade. Você precisa, dentro do mesmo processo, né, ou seja, que você tenha, sei lá, 10 atores na rede, mas, sei lá, que nem todo mundo veja tudo e todo mundo esteja dentro da mesma rede. Então, esse é um modelo que existem diversas ações a serem realizadas, né, nas redes públicas, principalmente. Mas quando a gente pensa no mundo privado, a gente vive no mundo do Hyperledger Fabric, que tem alguns artefatos muito elegantes para se trabalhar com privacidade dentro da mesma rede. Né? Então, a gente consegue, principalmente trabalhando com um conceito que é chamado de Private Data Collections, onde dentro do mesmo blockchain eu consigo fazer ali um modelo onde certas organizações têm toda a informação e outras não, de uma forma automática. Tá? Então, ele já mastiga tudo isso para a gente e eu já não preciso fazer essas ações. Mas quando eu começo a pensar em ter, de repente, alguma coisa maior, eu posso ter múltiplos blockchains, tanto em redes privadas, públicas, etc. E o Fabric, na verdade, já fornece isso. O conceito do Fabric é a rede ela pode ser formada de vários blockchains, que são chamados de channels. Tá? Então, no final, se eu quero ter a privacidade entre diversas organizações, às vezes, além do PVC, além do Private Data Collection, eu posso colocar também vários channels. Tá? Então, isso é uma evolução ao longo do tempo, porque a gente acaba tendo essas questões tanto de privacidade, mas também de interoperação entre redes, que são, se você vai ter que jogar um ZK-SNARK de uma rede para outra, ou um rollup, alguma coisa assim, você vai precisar ter um modelo de interoperação. Isso também é um outro desafio. A gente tem também trabalhado nisso, principalmente com interoperação entre redes Fabric e redes Ethereum, EVM Compatible. Né? Então, ao final, inclusive, um dos nossos últimos vídeos do canal sou eu fazendo um exercício de um conceito chamado hash time locks, tá? Que basicamente é a interoperação entre ativos para a troca de ativos dentro da mesma rede. Locar um ativo numa rede, liberar em outra e vice-versa, de acordo com certos parâmetros, né, conceitos de bridge, etc. Então, tudo isso
isso é uma evolução, tá? Mas ainda tem muito estudo, né? Então, quando você começa a pensar nisso, a gente mesmo conversando, vendo com as pessoas que estão atuando junto ali dentro do LIFT, né, que é o projeto que está apoiando o CBDC dentro do Banco Central, tem muito estudo em relação a isso. Porque você não pode ter uma falha, né? É um modelo que, ao final, você tem que ter algoritmos e protocolos muito bem definidos para que você possa atuar, né? Então, testes, né, validações, etc. Ao final do dia, provavelmente a gente vai ter uma gama de artefatos para todos os tipos ali de validações, seja de privacidade ou de interoperação. Entendi. Aí bate uma dúvida para mim, Marcos, que é o seguinte: vamos supor que a gente consiga, eu entendo que essa parte está em estudo e ainda não está, talvez, maduro o suficiente para utilização no sistema, tanto quanto um CBDC, um negócio que depende ainda de, talvez, alguns testes para serem feitos. Mas o mercado indo para esse movimento, onde a gente vai ter aí Zero Knowledge resolvendo questões de privacidade dentro de redes públicas, permissionárias ou não, a gente não poderia ter um movimento de redes não permissionárias ganhando espaço em relação a isso, até pelas comunidades e tamanho das comunidades, ou você acha que isso daqui não tem nada a ver? Eu acho que as duas, as permissionárias e não permissionárias, continuarão convivendo aí para frente. Existe toda essa questão, né, de você, em algum momento, poder ter, né, um modelo de redes públicas, né, e elas fazendo ali todo o papel necessário. Porém, existem algumas questões que ainda precisam ser resolvidas, né? Quando você pensa, né, em modelos, em processos que são muito valiosos para certos grupos, tá? É complicado você colocar isso numa rede pública, por mais que você esteja utilizando os artefatos criptográficos corretos, né? A gente sabe que não existe segurança perfeita. Então, se eu criptografo um dado, etc., jogo ele para uma rede pública, alguém em algum momento descobre a chave, eu posso ter problema. Mas eu posso utilizar todo o ferramental. A gente, por exemplo, a GoLedger tem parceria com a Dynamo, que é uma empresa de HSM. Tá? Então, nossos artefatos, você consegue utilizar, criar uma rede voltada em vez de você ter a chave privada em qualquer lugar, você vai ter dentro de um ferramental de altíssima segurança. Mas, mesmo assim, existe todo um processo a ser trabalhado. Tá? Então, isso daí, no final do dia, você tem que colocar na balança o que você precisa nesse momento, nesse modelo. E sempre lembrando que a grande maioria das redes públicas, elas têm custo, né? Então, e aliás, é uma das coisas que eu mais admiro, tá? A questão do custo. Custa caro, etc. Que bom, né? Que bom que custa caro, né? Porque é isso que faz o Ethereum, por exemplo, ou qualquer rede EVM compatible, ser a maravilha que é, uma maravilha tecnológica. Quem estuda a fundo o modelo das EVMs, como eles usam as Partition Merkle Trees, como eles fazem ali os Construct Storage dentro da rede, ali que a gente vê o valor que tem todo aquele modelo, que é para funcionar de uma forma pública, né? E mesmo assim evitar que alguém maluco qualquer, ou alguém mal intencionado, consiga destruir a rede, colocar lixo na rede e assim por diante. Então, esse modelo do custo em cripto, que as redes públicas em geral têm, eles têm um grande valor e eles acabam tendo alguns grandes propósitos, né? Então, se você vai criar ali algo que você dependa disso, é importante entender, né, todos os prós e contras, tá, em relação a isso. Nós, particularmente, somos muito favoráveis a utilizar redes permissionadas interconectadas com redes públicas. Então, por exemplo, a gente tem uma demonstração que a gente faz, que são os NFTs com ícones alteráveis. Então, o NFT, em geral, você grava os artefatos num IPFS, a imagem, etc. Só que, ao invés disso, a gente grava os artefatos numa rede Fabric. Então, o que isso significa? Eu consigo alterar não apenas a imagem, mas as informações, o JSON do NFT. Então, eu consigo ver ele mudar e tudo mais, e eu ainda consigo dar o grau de mutabilidade necessária, pelo menos do histórico, né? Então, é aquela informação que não vai ficar uma informação fixa, porém, é uma informação ali que eu tenho todos os detalhes se eu precisar. Então, são alguns dos itens que provavelmente eu acredito que vai evoluir no futuro, essa paridade entre redes públicas e redes permissionadas. Tá ótimo, Marcos. Aí tá chegando perto do tempo aqui, cara. Puta, aprendi lote. Eu tenho um monte de coisa aqui. Acho que você tem, sei lá, além da capacidade técnica muito boa,
entender muito dessa parte bem complexa, você tem uma capacidade didática muito boa para explicar. Então, assim, para mim foi ótima essa conversa. Eu queria te deixar um espaço agora para você colocar uma mensagem final e também onde o pessoal continua essa conversa contigo. Maravilha. É a mensagem que eu acho que eu passo em praticamente todas as apresentações e quando a gente tem algum espaço para falar. Se você ainda não conhece o blockchain, né, se você seja da área de negócio, seja da área técnica, conheça. Tá? O blockchain ele resolve problemas, ele cria, ele aumenta o valor dos projetos e ele traz ali algumas características que são fundamentais para diversos projetos e diversas plataformas que estão no ar ainda hoje. Agora, se você é desenvolvedor, dê uma chance ao blockchain. Tá? Isso a gente fala para todo mundo, né, que muitas vezes, desenvolvedores que estão ali, né, com mais dificuldade em realizar algumas operações, ao conhecerem as tecnologias blockchain, vão ter ali já uma gama de ferramentais extras para poder trabalhar e poder utilizar nos seus próprios projetos. Quem tiver interesse em conhecer, converse com a GoLedger, a equipe da GoLedger fala de blockchain por prazer. E, aliás, para finalizar, eu queria aqui fazer um agradecimento à minha equipe, tá? E aos meus sócios, né? No qual, sem eles, isso daqui não seria possível. Tá? Eu costumo, inclusive, brincar que eu faço muitos vídeos técnicos, mas eu uso muito dos conhecimentos, dos artefatos desenvolvidos pela equipe. Então, no final do dia, eu basicamente estou trazendo uma carga de competência de que essa equipe é capaz e que, graças a Deus, eu consigo aqui poder utilizar e poder fazer a GoLedger crescer graças a esse trabalho competente e graças aos nossos clientes que nos deram alguma oportunidade para poder realizar essas ações. Então, essa é a mensagem que eu queria passar aqui para quem estiver aqui nos assistindo. Tá ótimo. Muito obrigado, Marcos. Depois eu vou pegar esses links até e colocar aqui na descrição também, para quem quiser ir direto lá e já acessar direto a GoLedger e você, LinkedIn, esse tipo de coisa, até para continuar essa conversa e te procurarem. Adorei o papo. Parabéns aí pela trajetória e por tudo que você tem feito e sucesso para frente. Maravilha. Mais uma vez, sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado, Gustavo. Valeu. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. É isso aí, gente que está ali aprendendo o tempo inteiro, né? Não fica parado, ele está aprendendo, vendo os problemas, vendo as dores, utilizando o seu conhecimento, ganhando mais conhecimento para solucionar coisas, solucionar problemas bastante complexos e tem a capacidade também de explicar isso muito bem, né? Assim, um episódio aqui 100% nesse sentido e muito legal, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal e até a semana que vem. Tchau, tchau.